Olá, quarto ano! Estamos juntos para mais uma aula de ciências e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a poluição da água e doenças contraídas através da água contaminada. É claro que esses dois temas são muito importantes e a gente não pode deixar de falar também sobre a estação de tratamento da água. Bom, aguarde aí e vamos assistir o vídeo. Poluição da água. Água contaminada é a água que contém agentes patogênicos vivos, sejam vírus, bactérias, vermes ou protozoários. Essa água não é potável, logo não deve ser utilizada. A água poluída é a água contaminada e existem diversas fontes de contaminação da água: os agrotóxicos, resíduos e chuvas ácidas. Vamos conhecer um por um. Agrotóxicos. Os agrotóxicos utilizados na agricultura penetram no solo e contaminam as águas subterrâneas que se encontram nos lençóis freáticos. Então, os agrotóxicos, eles têm seu pós e os contras, né? Ele é bom para as plantações, mas aí ele também causa mal, né, às nossas águas subterrâneas. Resíduos. Os diversos resíduos, ou seja, o lixo descartado, também é uma grande fonte de contaminação da água, especialmente os resíduos domésticos, os resíduos industriais e os resíduos procedentes de navios. E a outra maneira de causar a poluição das nossas águas são as chuvas ácidas, né? Que é a precipitação de água ácida. Isso acontece porque a água dissolve substâncias, inclusive gases e ácidos eliminados por indústrias, né? Então aí acaba contaminando as nossas águas também. Quando você bebe água em casa, você sente algum cheiro, sabor ou cor? Se a água que você estiver bebendo ela for própria para o consumo, com certeza você não sentirá nenhuma dessas características que eu citei, né? Então, a água própria para o consumo é a água potável. Ela é formada por hidrogênio, que é o H, e o oxigênio, que é o O. Assim, dizemos que a sua fórmula é H2O. Então, gente, essa é a fórmula da água. Não importa em que situação a água esteja, a fórmula dela não muda, tá? E eu já tinha feito outro vídeo para vocês que eu citei aí as características da água. Então, eu vou falar novamente para vocês recordarem. A água potável, ela deve ser incolor, não ter cor, insípida, não pode apresentar gosto, e inodora, que também não pode apresentar cheiro, né? Então, aí essas são as características da água potável. Agora nós vamos falar um pouquinho das doenças que podemos contrair com a água contaminada. Todos nós sabemos que a água ela é indispensável para os seres vivos, porque sem ela não haveria vida. Mas é muito importante que a água ela seja de qualidade, meus amores. Caso contrário, vai prejudicar todos os seres vivos. A água pode ser um meio de multiplicação de doenças e, por isso, não devemos utilizá-la sem antes ter informações que estão livres de algumas contaminações. Conheça algumas doenças que podem ser contraídas pelo ser humano caso entre em contato aí com a água contaminada. Então, a primeira doença que eu coloquei para vocês é a leptospirose, tá? Essa doença ela é causada por uma bactéria. Pode contrair a leptospirose quando uma pessoa entra em contato com a água contaminada por urina de animais infectados, especialmente, né, por ratos aí de esgoto, ok? Geralmente a contaminação, meus amores, ela ocorre após enchentes causadas por fortes chuvas. A bactéria causadora dessa doença, ela entra pela nossa pele e mucosas, então a gente tem que tomar muito cuidado. Outra doença é a hepatite A, também conhecida como amarelão ou hepatite contagiosa. É uma inflamação que afeta o fígado. Ela é causada pelo contato com um vírus que normalmente ele se encontra na água contaminada ou até mesmo em alimentos mal lavados. Em 90% dos casos, ela se cura espontaneamente, mas às vezes ela requer um tratamento mais específico. Os sintomas principais eles podem confundir com os da gripe. Febre, perda de apetite, fadiga, né? Os sintomas que revelam aí o afetamento do fígado são coceira, o escurecimento da urina, fezes pálida, enfim. Uma vez contraída essa doença, ao se curar, o organismo ele se torna imune a ela pelo resto da vida. Ainda bem, né?
Outra doença é a esquistossomose. É a doença aí causada por um verme que ainda está em forma de larva. Ele se aloja em certos caramujos que vivem em lagoas e rios. A larva ela sai aí do caramujo e ela penetra na pele do ser humano quando ele entra em contato com essa água contaminada. Por meio do sangue, a larva chega próximo ao nosso fígado. Uma pessoa com esquistossomose, ela tem como sintomas hemorragia intestinal, enfraquecimento e lesões no fígado e no pâncreas. Alguns cuidados que devemos ter, para evitar a esquistossomose é não entrar em contato com a água que contenha o caramujo e não deixar que as fezes humanas contaminem as águas, Então, esses aí são os cuidados necessários. O próximo é a dengue. O mosquito Aedes aegypti é o principal transmissor da dengue, da febre amarela, da febre chikungunya e do Zika vírus. São doenças aí causadas por vírus diferentes. Após um período de 10 a 14 dias contados depois de picar alguém contaminado, o mosquito pode transportar o vírus durante toda a vida. Os ovos da fêmea do mosquito eles são depositados em recipientes com água limpa e parada. Então reparem, meus amores, nós estamos falando de água contaminada. Só que o mosquito da dengue, na realidade, ele procura a água limpa, entendeu? E parada. Então, na verdade, a água ela fica contaminada após aí, os mosquitos adicionarem as suas larvas. Uma pessoa aí que tem aí uma picada pelo inseto Aedes aegypti contaminado, ele tem como sintomas de dor de cabeça, dores no corpo e febre. Lembrando que nós podemos evitar a dengue, a febre chikungunya e o Zika vírus tomando alguns cuidados, Não deixar que a água se acumule, guardar as garrafas vazias viradas para baixo, manter caixas d'água, poços e latões sempre bem fechados, eliminar a água acumulada em pneus, bambus e bromélias. Então, esses daí são cuidados que nós podemos ter, Nós devemos, na verdade, ter para evitar aí o mosquito da dengue. Bom, a nossa próxima doença é a cólera. A cólera é causada por uma bactéria chamada Vibrião da cólera. Ela pode ser transmitida pela ingestão de alimentos e água contaminada por esse vibrião. Os sintomas da doença são diarreia, vômitos e forte desidratação. Podemos evitar a cólera tomando somente água filtrada ou fervida e lavando e cozinhando bem aí os alimentos. Então, como nós falamos disso tudo, Como eu disse lá no início do vídeo, é impossível nós não citarmos aí a purificação da água, O tratamento das nossas águas. Então, a purificação da água. A água que chega às nossas casas e que consumimos, ela passa por vários processos nas estações de tratamento. As etapas que devem ser realizadas nas estações de tratamento da água para deixar a água própria para o consumo são cloração, alcalinização, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e a fluoretação. Mas nós vamos ver cada um, ok? Primeiro, olha, eu coloquei aí uma imagem para vocês da nossa estação de tratamento, que é a estação Guandu, As nossas águas, elas provêm do rio Guandu, que é onde começa o primeiro processo, que é o processo de captação das águas dos rios, E o nosso, no caso aí, é o Guandu. Então, nós vamos às etapas. Primeira etapa. Cloração. Adicionar cloro à água para facilitar a retirada de matéria orgânica e metais. Segunda etapa é a alcalinização. Após o cloro, a água recebe cal ou soda para ajustar aí a sua acidez. Terceira etapa, coagulação. Então, após o cal ou a soda, adiciona-se uma substância coagulante e agita-se bastante a água para que as moléculas de sujeira possam se juntar. Depois desse processo, nós temos a floculação. Coloca-se uma substância que ajuda as moléculas de sujeiras agrupadas a formarem flocos ou partículas que possam ser retiradas da água, Então, quando é criada esses flocos, eles tornam-se partículas maiores e aí fica mais fácil de retirar.
Depois nós temos a decantação. A água segue para tanques, onde descansa para que os flóculos de sujeiras formados na etapa anterior possam ser retirados, né? Como eu citei, a decantação, a água ela fica paradinha, então aí a sujeira aí acaba, né, descendo e a gente consegue retirar as partículas maiores. Bom, próxima etapa é a filtração. Então, a água segue para os tanques que funcionam como filtros, com pedras, areia e carvão ativado, que retém a sujeira que ainda ficou na água, mesmo depois de todas essas etapas pelas quais ela passou. Sétima etapa, alcalinização. Reparem que essa etapa ela está acontecendo novamente. Então, a água passa novamente por essa etapa para ajustar aí a sua acidez, né? Para evitar corrosão ou até mesmo incrustação nas tubulações. Oitava etapa é a desinfecção, etapa que é adicionada a quantidade de cloro para garantir que a água fique livre de vírus e bactérias e apropriada para o consumo. Nona e última etapa, nós temos a fluoretação. Reparem que o nome já traz uma lembrança de flu, né? Trata-se da última etapa, que é adicionada flúor à água para evitar e prevenir aí as cáries. Bom, a desinfecção da água, gente, ela é muito importante porque desde que passou a ser obrigatória essa etapa no tratamento da água, houve uma diminuição muito grande da mortalidade infantil e de doenças aí provocadas, né, por água contaminada. Além do consumo, a gente utiliza a água para higiene, lazer, geração de energia, que é muito importante, né? Locomoção e inúmeras outras situações, meus amores. Aqui no próximo slide eu coloquei o sistema de abastecimento. Então reparem, desde o processo de um rio, tá vendo? A captação da água, ela passa aí pela estação de tratamento e por último aí elas são adicionadas, né, a grandes tanques, né, que são reservatórios, e depois desse processo ela é aí distribuída para a cidade, né, para as casas, para os hospitais, escolas, bom, enfim. Bom, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje, né? Essa leitura aí do conteúdo está na página do livro de ciências de vocês, da 48 até a página 54. E os exercícios de fixação do conteúdo se encontram lá nas páginas 55 e 56. Lembrando que também tem aí a atividade online, onde vocês têm uma semana para poder fazer e me enviar. Beijinhos, meus amores, é sempre um prazer estar com vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!